Um homem caminha por um corredor hospitalar vazio, seus passos ecoam contra as paredes estéreis, marcando um ritmo preciso que ele mesmo controla. Ele não parece apressado nem hesitante. Em seu pulso, um relógio analógico avança silenciosamente. Ele entra em uma sala de exames onde a luz fria revela uma série de monitores conectados a sensores. A cena é técnica, mas o que acontece a seguir desafia a expectativa comum sobre o que a mente humana pode suportar sob estresse controlado. Ele não está ali para curar uma enfermidade física, mas para observar um fenômeno de regulação que até pouco tempo atrás era considerado impossível para a maioria das pessoas. O que separa alguém que entra em pânico diante de um erro simples de alguém que mantém a calma absoluta sob uma pressão insuportável? A resposta não está na força de vontade bruta ou em algum talento místico, mas em um mecanismo fisiológico e mental que pode ser treinado, mapeado e, o mais importante, alterado. O segredo dessa estabilidade, muitas vezes confundida com frieza, reside em uma técnica de isolamento sensorial e controle autonômico. Quando observamos atletas de elite ou especialistas em situações críticas, notamos que o batimento cardíaco deles não dispara como o de uma pessoa comum. Existe uma clivagem, um espaço entre o estímulo externo e a resposta interna. Esse espaço é onde o poder mental real se materializa. A maioria das pessoas vive reagindo a impulsos, mas aqueles que dominam o autodomínio aprenderam a interromper essa corrente elétrica antes que ela se transforme em emoção descontrolada. Trata-se de uma habilidade técnica, quase como operar uma máquina complexa, onde cada engrenagem precisa estar lubrificada e alinhada. O que vamos investigar agora é como essa barreira é construída e por quê. Uma vez que você entende o mecanismo, a forma como você percebe o mundo muda drasticamente. No início do século XX, pesquisadores começaram a notar que certas pessoas em ambientes de alto risco, como cirurgiões durante procedimentos longos ou mergulhadores em profundidades extremas, apresentavam uma leitura fisiológica constante, apesar das circunstâncias caóticas. Era como se, internamente, eles estivessem em um ambiente silencioso, enquanto o mundo ao redor estava em colapso. O estudo desses indivíduos revelou um padrão: eles não bloqueavam o medo, eles o processavam em uma frequência diferente. O cérebro humano, por natureza, é um sistema de economia de energia. Quando enfrentamos uma ameaça, ele opta pela via mais curta, a resposta de luta ou fuga. É um mecanismo de sobrevivência arcaico, feito para nos tirar de perigo rápido, não para tomar decisões complexas em um ambiente de escritório ou em uma negociação de alta pressão. Para dominar esse processo, o primeiro passo é a consciência da antecipação. O corpo humano começa a reagir ao estresse antes mesmo que a mente consciente processe a ameaça. Suas mãos começam a suar, sua respiração acelera e o foco visual se estreita. Se você espera sentir o estresse para só então tentar se acalmar, você já perdeu a batalha fisiológica. O controle real acontece nos segundos anteriores, na capacidade de ler os sinais do próprio corpo, a tensão leve nos ombros, o calor no pescoço, o ritmo da respiração, como se fossem luzes de alerta em um painel de controle. Quem domina essa habilidade não tenta silenciar o corpo, ele simplesmente reinterpreta o sinal. Ele não diz estou com medo, ele diz meu corpo está se preparando para o esforço, e essa pequena alteração linguística altera a química sanguínea, reduzindo a liberação de cortisol. A ciência por trás desse fenômeno envolve o nervo vago, um componente fundamental do sistema nervoso parasimpático. Ele funciona como o freio de um carro. Em muitas pessoas, esse freio está enferrujado ou desconectado.
O treinamento de autodomínio não é sobre ter nervos de aço, é sobre manter o pé nesse freio, mesmo quando o acelerador está sendo pressionado por fatores externos. Quando você entende que a sua frequência cardíaca é apenas um dado, um número que pode ser modulado através de técnicas respiratórias específicas, você deixa de ser uma vítima do ambiente e passa a ser o seu gestor. Imagine um operador em uma sala de servidores. Ele não se desespera quando uma luz vermelha acende, ele identifica a causa e ajusta o fluxo. É exatamente assim que o poder mental opera na prática. À medida que nos aprofundamos nesse controle, percebemos que a nossa percepção da realidade é filtrada por um viés de urgência. Tudo parece urgente porque não temos filtros de processamento. Ao treinar a atenção plena, que nada mais é do que o controle deliberado do foco, começamos a perceber que a maioria dos estímulos que recebemos são irrelevantes para nossa sobrevivência ou para o nosso objetivo. A técnica aqui é a simplificação. Em vez de processar 10 informações simultâneas, o indivíduo treinado foca em apenas uma, mantendo o restante da periferia em um estado de baixa prioridade. Esse é o segredo do foco inabalável. Não é ter mais capacidade mental, é saber exatamente o que ignorar. É comum pensar que o poder mental é algo que nasce com a pessoa, mas os registros indicam que a plasticidade neural permite que esses caminhos sejam criados em qualquer fase da vida. Como um músculo que precisa ser levado à exaustão para crescer, o controle mental exige o que chamamos de estresse intencional. Se você nunca se coloca em situações onde precisa manter a calma, você nunca aprenderá a frear o seu sistema nervoso. Isso explica porque, muitas vezes, as pessoas que buscam livros sobre motivação não sentem mudança real. Elas estão buscando conhecimento, mas não estão praticando a técnica. Elas esperam que o entendimento mude o comportamento, quando, na verdade, é a repetição da resposta calma sob estresse que altera a estrutura biológica. Considere a ideia do distanciamento cognitivo. Quando algo dá errado, um projeto falha, uma discussão acontece, um erro é cometido, a maioria das pessoas se funde àquele evento. Elas se tornam o erro. O praticante de autodomínio observa o evento como se estivesse do outro lado de uma janela de vidro. Ele vê o erro, avalia o impacto e calcula a próxima jogada, sem que o peso emocional da situação bloqueie sua capacidade de decisão. Esse distanciamento não é indiferença. É agudo, na verdade, uma forma de preservação de recursos mentais. Se você gasta toda a sua energia emocional lamentando o que já aconteceu, não sobra energia para resolver o que está por vir. É uma questão de gestão de capital psicológico. A pressão, nesse contexto, para de ser vista como um fardo e passa a ser vista como um indicador de que você está operando perto do seu limite de capacidade. Para muitos, a pressão é o sinal de parada. Para o mestre do autodomínio, a pressão é o sinal de ignição. É ali exatamente quando o coração acelera e a respiração encurta, que ele sabe que sua mente está em seu estado de maior alerta e eficiência. A mudança de perspectiva é total. O que antes era desconfortável, agora é um recurso. A pergunta que deve ser feita não é como fugir da pressão, mas como utilizá-la para aguçar a percepção. Aqui chegamos a um ponto de virada, a descoberta de que o autodomínio não é um estado final. Ele não é um destino onde você chega e passa a viver em paz eterna. É uma manutenção constante. O sistema nervoso sempre tentará voltar aos seus padrões antigos, ao caminho de menor resistência. O poder mental é a vigília ininterrupta. É observar o próprio pensamento como quem observa um estranho caminhando pela rua. Você reconhece a emoção, você sente o impulso,
mas você escolhe não agir de acordo com ele. Essa escolha, repetida milhares de vezes, é o que constrói o que chamamos de caráter. A estrutura não é dada pelo que você faz quando as coisas estão bem, mas por quem você escolhe ser no segundo em que o caos se instala e você decide, conscientemente, não se tornar parte dele. A reflexão final nos traz de volta à sala de exames, ao homem caminhando no corredor, ao relógio no pulso. Ele não é um super-humano. Ele apenas entendeu que a barreira entre ele e o caos absoluto é feita de pequenos momentos de consciência. O domínio da mente não é sobre controle absoluto sobre o mundo, mas sobre o controle total sobre a própria resposta perante as incertezas que o mundo impõe. A partir do momento em que você aceita que não pode controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar o milissegundo de espaço entre o acontecimento e a sua reação, você deixa de ser refém. O poder não reside em dominar os outros ou manipular o cenário, mas na quietude inabalável de saber que, não importa o tamanho da tempestade, a sua resposta ainda é e sempre será a única coisa que realmente lhe pertence. Tudo o que acontece lá fora é barulho. O que acontece aqui dentro é a única música que importa. E essa música você aprendeu a reger.